Excelentíssimo presidente, tio Carlos, senhoras e senhores, funcionários desta casa, a imprensa, os que nos acompanham pela TV Alerj, pelas redes sociais. Senhor presidente, venho a esta tribuna, nesta tarde, para informar o quanto me preocupa o caminho que o projeto de lei que regula o funcionamento de aplicativos de transporte tem tomado no Congresso Nacional. Isso porque, senhor presidente, após a aprovação do texto que autoriza o funcionamento desta modalidade de transporte na Câmara de Deputados, aprovou, no dia 4, uma emenda que pode impactar a atividade, impedindo o funcionamento desses mesmos aplicativos. O texto principal do projeto estabelecia que caberia às prefeituras regulamentar serviços, como, por exemplo, o do Uber. Mas a emenda aprovada, como amplamente veiculado na imprensa nacional, retira do projeto o trecho que estabelece que transporte individual de passageiros é atividade de natureza privada. Em outras palavras, senhor presidente, torna a atividade de natureza pública. E o que isso quer dizer? Que se é pública, precisa, senhor presidente, de concessão. A emenda diz ainda que o transporte de passageiros se dará por meio de veículos de aluguel. A expressão veículo de aluguel é uma expressão encontrada no Código do Trânsito Brasileiro, aluguel. Por sua vez, é uma das classificações no qual o veículo pode ser enquadrado conforme o artigo 96 da lei. Esta é, portanto, a condição que autoriza que se efetue transporte remunerado de pessoas ou bens, ou seja, o veículo de aluguel. É aquele autorizado a fazer transporte remunerado. Essa condição deve estar expressa no documento de registro e licenciamento do veículo. Além disso, a outra exigência é que o veículo deverá possuir a placa de identificação na cor vermelha. Na prática, ao adquirir o veículo, o proprietário deverá solicitar ao órgão executivo estadual, o DETRAN, o registro nessa categoria. O detalhe é que, quando se tratar de veículo de transporte de passageiros, seja de caráter individual ou coletivo, a lei determina que o Departamento de Trânsito exigirá a autorização do poder público concedente do transporte, conforme prevê o artigo 135 do CTB. Outro destaque aprovado, senhor presidente, estabelece que o motorista só será autorizado a realizar o serviço se possuir e portar a autorização específica emitida pelo poder público municipal ou do Distrito Federal, local da prestação do serviço autorizado. A emenda diz ainda que o motorista deverá ter o licenciamento do veículo em seu nome como proprietário, com registro e emplacamento do veículo na categoria aluguel. Senhor presidente, não se estar aqui a tratar de ideologias ou posicionamentos políticos. Mais que isso, estou olhando para frente, levando em consideração a atual situação econômica do país. O desemprego tem afetado de forma massacrante o brasileiro, e muitos desses brasileiros encontram na atividade em questão a maneira de manter a sua sobrevivência e da sua família, garantindo o que a Constituição elevou como fundamento da República, a dignidade, senhor presidente.
num país onde o número de desempregados supera 12 milhões, com expectativa de alcançar 13 milhões no próximo ano. Não se pode criar, de maneira nenhuma, embaraços para o exercício de uma atividade fomentada em todo o mundo. Uma regulação é evidentemente necessária, mas sem criar empecilhos ilógicos ou dificuldades ao exercício da atividade. Não se pode, de maneira alguma, ignorar que o poder conferido pelo povo deve ser exercido, de modo a atender os seus anseios. E é esse o mandamento constitucional. Com as alterações realizadas no projeto pela Câmara, a atividade se torna pública, sendo necessário para o seu exercício a concessão ou autorização das prefeituras, como já acontece com os táxis. Isso sim criará, senhor presidente, um desequilíbrio. Não é difícil imaginar que não haverá como determinar de forma uniforme e imediata a atuação dos governos municipais na regulação da atividade, o que trará, inevitavelmente, toda sorte de problemas, além de tornar a atividade sem regulação ilegal. Por isso, deve-se ficar atento para que as mudanças impensadas não gerem prejuízos à população, a essa população trabalhadora de todo o Brasil. Como já dito, a regulamentação é necessária sim, mas deve ser pensada, calculada, para que não se criem situações conflitantes que em nada acrescentará na regulamentação da atividade, na recuperação da economia e, principalmente, senhor presidente, no crescimento do nosso país. Muito obrigada, senhor presidente.